Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a sua vida neste momento. Uma breve palavra, não é um estudo bíblico, mas uma reflexão. João, capítulo 4, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Uma reflexão a respeito do adorar. Adorar, tanto no grego como no hebraico, tem a ideia de prostrar, a ideia de reverenciar. Para que alguém se prostre e adore, ou melhor, reverencie, é a ideia do reconhecimento da grandeza daquele ser que a pessoa está prestando adoração, reverenciando, no qual o único que nós podemos nos dobrar e reverenciar é o nosso Deus, que entendemos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema desse vídeo é muita música, porém pouca adoração. Na adoração, tudo aquilo que fazemos pode ser através da nossa dedicação ou serviço, tem como o nosso alvo exaltar e glorificar, reconhecer a grandeza do nosso Deus, aquele que é o Criador dos céus e da terra, que não divide a sua glória com ninguém e que é único. Mas uma das formas que mais nos lembra a adoração é maneira de cantar. Cantar no sentido músicas evangélicas ou cristãs que falam de Deus, da Bíblia Sagrada e de relatos que têm a ver com as Sagradas Escrituras. Mas nesse sentido do cantar, é preocupante o que nós vemos, porque sabemos que podemos cantar hinos que edifiquem a igreja. Paulo diz que tudo que seja feito na congregação seja para edificação. Mas, por outro lado, nós percebemos que aquilo que se chama de hinos de adoração, a maioria deles não fazem parte da adoração. Primeiro, porque não são dirigidos ao Senhor, uma boa parte deles. Entendemos que uma adoração é aquilo que fazemos, aquilo que falamos, direcionado ao Senhor, o qual nós estamos cultuando. É claro que isso não deve acontecer apenas no círculo de culto ou de rituais em uma igreja, na liturgia de algum ministério ou igreja evangélica ou cristã. O verdadeiro adorador, Jesus diz, não precisa de um monte, como no caso de algumas pessoas, nos diz Jesus, o samaritano, e nem de um templo para que adore ao Senhor. Nós adoramos no templo, nos reunimos, mas nós podemos adorá-lo ou adorar o Senhor tanto no templo, no monte, em casa, onde quer que estejamos. Mas se falando dos rituais, se falamos da liturgia na igreja, nós entendemos o que nos faz mais lembrar a adoração, apesar de não ser só pelo o cantar, mas o que nos faz lembrar mais a adoração é através da música, que nós às vezes chamamos de louvor. Mas poucos são os hinos
as músicas evangélicas que exaltam o nome do Senhor. Existem muitas músicas que elas são mais para atingir o emocional das pessoas, dirigindo a elas palavras de autoajuda. Outras músicas têm uma ideia mais contenciosa, que leva as pessoas a contender, a criticar ou jogar pontos ou indiretas para aqueles que estão geralmente embaixo na plateia, como diz algumas músicas. Vai lá e diz para quem levantou contra a minha vida e diga que estou de pé. Palavra de provocação muitas vezes. Outras diz para você que um dia você vai estar no palco e quem criticou você vai estar lá na plateia. Outras músicas diz que aquele que criticou, te perseguiu, vai pedir o teu autógrafo. Então são músicas que não edificam e que nós não percebemos que por detrás destas palavras existe um poder prejudicial em relação à vida cristã. Nós percebemos que o cantar ele é mais dirigido à igreja. Muitas vezes os nossos cultos eles são mais antropocêntricos, ou seja, o homem é o centro de tudo aquilo que está sendo feito para o homem, cantado para o homem, a oferta às vezes para o homem, dízimos para o homem. Não estou dizendo no sentido que temos que fazer as coisas e os homens, o ser humano, ficar de fora, não. Mas no sentido de agradá-los, não no sentido de beneficiar apenas, mas de agradá-los. Nós estamos na igreja, ou melhor, num templo, é para adorar a Deus, e o que fazemos para o Senhor, e nisso um vai edificando ao outro. O problema não é tanto cantar uma música, quem sabe, que tem uma mensagem de edificação. A questão é o excesso disso, que alguém pede a oportunidade e diz, eu quero louvar ao Senhor, e quando chega lá, canta um hino, pedindo para a igreja levantar a cabeça, que a igreja é mais, você é mais do que vencedor. Isso é verdade, mas isso também não é louvor, porque não é dirigido a Deus e não tem um propósito de exaltar a Deus. Músicas que parece mais uma pregação exaltando um personagem bíblico, exaltando o ser humano, o pastor, parece mais aquelas festas de aniversários em que o culto é mais dirigido ao líder da igreja do que a Cristo. Então nós precisamos estarmos atentos que nem tudo que chamamos de adoração em um templo é verdadeiramente adoração. Na nossa atitude física, nem sempre precisamos nos prostrar ou reverenciar, mas no nosso espírito, aquilo que fazemos que se chama de adoração, tem que ter na essência a prostração, a reverência. Pessoas que não reverenciam a Deus, não respeitam a Deus no momento de adoração específica, que é comungado ali junto com a igreja. Precisamos adorar o Senhor, nós estamos em um ambiente que nós nos reunimos para isso. E as pessoas se levantam, falam o que quer, diz o que quer, da maneira que quer, senta como quer, se veste como quer. Há muitas vezes cultos que se torna mais um ambiente constrangedor, porque não estamos ali às vezes para adorar a Deus, mas para expor o terno, o paletó, a gravata, o sapato, o vestido, a saia, e por isso tem muito desfiles em muitas igrejas evangélicas. Nós precisamos entender que Deus é soberano, Deus é santo e que estamos na sua presença, um momento proposital para a adoração. Precisamos reverenciá-lo, precisamos cultuá-lo.
O culto não é para a igreja, o culto é para Deus. Então vamos dirigir palavras para Ele, dizendo o que Ele é para nós. Nós não podemos pensar que adorar a Deus é viver a vida inteira cantando para a igreja, falando de Deus. Podemos até glorificar Deus assim, mas a adoração é dirigida para Deus.